Então, meninas, agora a gente vai ter assim, não é uma palestra, né? Na verdade, as meninas vão contar uma experiência delas. Serão 3 meninas, vai ser a Elis, a Patrícia e a Priscila. A Elis é formada em administração e trabalha na AFESO, responsável pela parte de desenvolvimento institucional, que cuida da parte de parceria com empresas, captação de recursos e comunicação. A Patrícia é formada em administração e atualmente ela trabalha na Viacom, que é dona da Nickelodeon da MTV. Eu achei isso muito legal, só um comentário rápido. Na parte de planejamento estratégico. E a Priscila, que também é formada em administração e trabalha na Natura. E que hoje em dia ela trabalha na área de gestão comercial, responsável pelas projeções de demanda. Então, meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje. E com vocês a palavra. Obrigada, Luísa, obrigada a todas. Na verdade, a gente tem que agradecer, né, meninas? Porque é muito legal estar com todas aqui, um número tão bom de pessoas, né, para a gente falar. E falar de uma coisa que a gente adorou fazer, que foi o projeto, o trabalho, né, do Unive. A gente fez faz um tempinho já. A gente fez o trabalho no Fórum de 2015. Mas a gente gostou muito de desenvolver, primeiro porque a gente se deu super bem, né? A Paty e a Pri, que estão aqui também. E aí, vocês viram só meu nome lá, né? Mas aí as duas vão falar igualmente comigo aqui, porque elas fizeram um trabalho também com a gente, foi em 3, né? Então a gente compartilhou as experiências também e vai poder falar um pouquinho para vocês. E o nosso tema, né, em 2015, era a importância da família, o impacto da família na sociedade. E a gente fez sobre isso da perspectiva, como nós 3 somos formadas em administração, na época a gente fazia, né, administração, na perspectiva de empresas. E acho que assim, participar do Unive, tanto para mim, quanto para as meninas, eu acredito, né? Foi uma surpresa muito positiva. Porque, assim, eu sempre tive muita vontade de participar do Unive, eu sabia que ia ser uma experiência incrível, que eu ia ter trocas muito valiosas, até porque, assim, a gente tem contato com pessoas de lugares totalmente diferentes, pessoas com informações diferentes, com pensamentos diferentes, com perspectivas diferentes sobre o mesmo tema, né? Mas aí eu ficava pensando, gente, o que eu posso contribuir, né? O que eu tenho para agregar? E tudo que eu pensava me parecia tão óbvio, mas acho que aí foi que eu tive um dos grandes aprendizados desse trabalho, né? Que o que é óbvio para mim, não necessariamente é óbvio para o outro, né? A gente passa aí 4, 5 anos na faculdade estudando e acaba se acostumando, né? Com os assuntos, com os temas. Então, assim, acho que essa é uma das maiores riquezas do Unive, é toda essa diversidade. Então, a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar, para agregar. E uma outra coisa que foi uma surpresa muito positiva para mim foi a forma como a gente conduziu todo o trabalho, né? A Elis fez uma faculdade diferente da minha, eu estudava com a Paty, mas a gente estava no último semestre, então a gente só fazia matérias optativas e o resto do tempo a gente estava no estágio. Então, assim, a gente não se encontrava muito, era muito difícil conseguir conciliar o horário das 3 para a gente estar presencialmente ao mesmo tempo para fazer o trabalho. E aí, assim, a gente se encontrou presencialmente uma vez só, em uma tarde. A gente conseguiu estruturar todo o trabalho, então definir o que a gente ia falar no começo, como que a gente ia concluir, quais que eram as nossas referências. E aí a gente se dividiu e cada uma foi fazendo conforme a sua disponibilidade, conforme os seus horários, até porque, assim, não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, então tem que ter essa divisão, mas todo mundo, isso foi uma coisa muito legal, apesar de ter essa divisão, não foi assim que nem trabalho de escola, sabe? Que o fulano sabe aquilo, a outra sabe aquilo, mas ninguém sabe do trabalho como um todo. Estava todo mundo muito inteirada, mas a gente conseguiu aí se adaptar. E acho que isso, dado o cenário que a gente está hoje, de quarentena, de pandemia, mostra que não é um impeditivo, que dá sim para a gente desenvolver um trabalho bem legal sem estar ali fisicamente ao lado da outra pessoa, né? E eu acho que até complementando isso, né, compartilhando uma experiência que a gente teve no nosso ano, Pri, a gente estava tão integrado, assim, do que cada uma ia fazer, do que cada uma ia falar, do trabalho no todo, né, porque é um trabalho muito nichado, assim, né, ele tem que ser bem específico mesmo, né, bem pontual.
Então, a gente compreendia tanto que na nossa edição, a configuração era presencial, né, o dia da apresentação do fórum, e porque, né, a gente não estava no contexto de pandemia, e uma pessoa, teoricamente, ia apresentar. Só que acho que teve alguma mudança lá na organização do dia, e aí seria eu a pessoa, né? Então, eu estava preparada, tinha montado a apresentação, e as meninas, teoricamente, não, né, assim. E aí, no dia, a gente viu que todos os grupos estavam rodando com todo mundo apresentando, né? Aí eu conversei com as minhas meninas, vocês se sentem prontas? Vocês querem apresentar também? A gente conversou lá, né? Elas também sugeriram isso. E aí, a gente apresentou as 3 e foi super bom, assim, né? Porque a gente já estava tão integrada que não precisou tanto ensaio, não precisou nada disso. Porque fez muito sentido pra gente, assim, também, né? Totalmente, foi uma experiência muito legal. E assim, contando um pouquinho do meu ponto de vista, eu não conhecia o NIV, não sabia o que era, mas eu estudava com a Pri na faculdade, né? E aí a Pri me comentou que tinha essa oportunidade, que ela participava e que ela tinha interesse de participar. E como o tema a gente conversava muito sobre isso, né? E como o tema era relacionado à família, ela achou que faria sentido eu participar também. E aí ela me apresentou a Elisa, a gente ficou bem mais próxima nesse período. E para mim foi uma experiência super valiosa, especialmente por conseguir juntar 2 coisas que me apaixonavam, né? Primeiro que era o que eu estudava, que era administração, com uma coisa que eu valorizava muito, que era a família. E eu acho que o Univ proporciona essa oportunidade que você pode conseguir linkar essas coisas que realmente fazem sentido para você, porque uma vez que você estuda na faculdade, você está muito ligado àquilo que é passado nas matérias, né? Então você fica muito ligado que precisa estudar aquela matéria que vai cair na prova e acaba perdendo um pouco da percepção de como você pode aplicar isso na sua vida. Então foi uma oportunidade de a gente pensar, quando a gente escolheu o tema, como é que a gente pode aplicar isso, né? E era o momento, como a Bri falou, a gente estava no último ano, era o momento de escolher onde que a gente ia começar a carreira, o lugar que a gente se sentia mais confortável, era uma decisão difícil. Então, a gente percebeu o quanto pesava aquele fator, né, de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, equilíbrio e atenção à família, com o lugar que a gente fosse trilhar a nossa carreira. Então, eu acho que qualquer faculdade que você faz, qualquer tipo de matéria que você estuda e se interessa, você pode aplicar os seus valores nisso, né? E eu acho que é uma experiência extremamente valiosa. Acho que isso foi super importante, super decisivo, assim, para a gente escolher o tema, né? Tipo, algo que fosse realmente importante para a gente e que tivesse a ver com a nossa formação, com o que a gente queria de carreira. E super específico, acho que isso é muito importante também para quando a gente escolhe um trabalho, além da equipe, né, a gente divide bem as coisas. Eu acho que também ter, assim, para a gente desfocar é 1 minuto, né? A gente estava até conversando aqui, nós 3 aqui, graças a Deus, a gente é um pouquinho mais focado, então foi rápido. Mas é muito fácil, assim, desfocar num tema e querer abraçar o mundo, né? Eu fiz 2 trabalhos do NIV, para falar a verdade. Eu fiz um quando eu estava bem no começo da faculdade e fiz um no final, em 2015. E foi muito diferente a minha experiência, né? Porque, primeiro, eu era mais imatura também, né? Estava começando ainda, aprendendo a fazer trabalho, enfim. Já foi uma ótima experiência, eu desenvolvi muito. Então, mesmo para os primeiros anos, ajuda muito, porque você começa a aprender fazendo, né? Então, você aprende a trabalhar trabalhando, né? Então, foi ótimo para mim. Só que eu vejo a evolução que aconteceu de eu ter feito em 2015 com as meninas, né? A gente ter dividido melhor e ter conseguido nichar muito o tema, né? Deixar ele bem específico e não querer abraçar o mundo com as 2 mãos. Foi super importante contar com alguém externo também, né, para a gente conseguir manter o foco. Então, a gente, tinha algumas ideias, levou todas essas ideias para a orientadora, falou, olha, a gente tem que abarcar isso aqui, e ela foi deixando cada vez mais específico, ajudando a gente a funilar, né, tudo foi a gente que fez, com algumas sugestões dela, mas, assim, ajudando a gente, de um ponto de vista de fora, a funilar mais e conseguir chegar até o final com um produto bem, bem acabadinho, assim, bem específico, né. E por isso foi mais fácil de falar também no dia, né? A gente estava dominando bastante o tema. Então, acho que foi super importante. E aí, uma coisa, assim, do meu ponto de vista também, que eu acho que foi muito legal, acho que as meninas super compartilham desse ponto de vista também, que é o fim propositivo que tem o trabalho do NIV, né? Então, ele não é um trabalho acadêmico como eu estava acostumada, pelo menos na minha faculdade, mas eu conversando com várias outras pessoas de outras faculdades também dizem que é assim, né? Que é um pouco geral, um pouco não prático, né? Então, tem tanto produto. Hoje em dia eu trabalho na FES, né? Então, a FES é uma ONG,
E eu vejo, assim, o tanto de problema que a gente tem, né, real, nas situações da vida mesmo, que a gente poderia estar ocupando mais na academia, né, mesmo na faculdade, assim, né, a gente poderia estar destinando mais força para isso, usando gente que está com tempo disponível, né, está estudando para isso, para conseguir tentar sanar alguns tipos de problema. E o fim do NIV, que é incrível, é justamente isso, né, você conseguir numa pequena solução, assim, dar uma pequena solução para um probleminha, né, que você identifica. Então, isso foi muito legal, conseguir desenvolver, pensar em alguma, no nosso caso, né, mais do que a gente mesmo desenvolver, a gente viu uma alternativa para esse problema, mas de uma forma prática, né, então foi um índice de empresas familiarmente responsáveis, né, a solução que a gente identificou. E foi muito legal. Mas, além do nosso trabalho, a gente conseguiu ter acesso a vários outros grupos nesse fórum, né, do NIV mesmo, que também fizeram a mesma coisa. E aí, elas até conseguiram aplicar. Então, a solução que elas acharam é, inclusive, aplicável por elas mesmas, né, e elas conseguiram aplicar e mostrar como foi o resultado disso nas populações em que elas estavam, né, entre o grupo de pessoas que elas aplicaram. Então, isso foi incrível para mim também, tem um fim propositivo. Na faculdade, depois disso, eu consegui, aí por conta própria mesmo, né, não é uma demanda da faculdade, mas eu consegui pensar, quando eu fazia os trabalhos, assim, em grupo, em coisas mais parecidas também, pensar em soluções que eu poderia oferecer nos meus trabalhos de faculdade. Então, para mim, eu acho que me ajudou a cursar melhor, eu estava ainda não estava no último semestre, ainda faltava um ano inteiro para eu concluir, a cursar melhor no último ano, depois de ter feito o trabalho do NIV. Eu acho que isso foi muito legal. Não sei se vocês compartilham também da mesma experiência, do mesmo ponto de vista. Sim, totalmente. E eu acho que uma coisa que foi legal que você comentou é que você tem contato com pessoas do Brasil inteiro. Então, às vezes, a gente tem a perspectiva da nossa faculdade, ou do máximo de uma pessoa que faz faculdade ali perto da gente, que estuda a mesma coisa, mas a gente viu as pessoas aplicando os conhecimentos dela para o mesmo tema, de formas diferentes, acaba conhecendo pessoas super interessantes, né? Aumentando aí seu meio de contato. Então, eu acho que é uma oportunidade também para se relacionar com outras pessoas e aprender com isso, né, com a perspectiva de outros. Sim, e o que foi super legal, acho que aconteceu com a gente, deve acontecer também com várias outras pessoas, é que quando você começa a ver todos os outros trabalhos, são perspectivas diferentes, mas muitas vezes se complementam. Então, assim, a gente encontrou lá em 2015, quando a gente fez, a gente encontrou um trabalho que tinha muito a ver, que complementava o nosso trabalho. A gente até chegou a comentar de escrever um artigo. Então, assim, é uma coisa pequena, mas que quando você vê o todo, faz muito sentido, né? Potencial de trabalho em rede também. Então, até agora, a gente um pouquinho depois consegue pensar em coisas que a gente poderia também otimizar, assim, né? Então, nosso trabalho, a gente, acho que de ponto de vista, assim, de desenvolvimento pessoal também foi muito importante para mim, né? Que eu queria pontuar também, que é a gente receber um feedback sério sobre coisas assim, porque às vezes na correria da faculdade a gente até recebe nota, né, a gente recebe, sei lá, uma pontuação um pouquinho mais particular da nossa apresentação em trabalho, coisas do tipo, mas eu senti muito melhor desenvolvido esse ponto no NIV, assim, então a gente recebeu um feedback da nossa apresentação, dos pontos fortes que a gente teve, mas também dos pontos a desenvolver, da própria correção do trabalho, que a gente poderia aplicar, né, para Roma também, se meter para Roma, e aí a gente teria que ajustar algumas coisinhas, então isso foi muito legal também, para a gente conseguir trabalhar alguns pontos, de realmente apresentar para o público, né, ter uma banca avaliadora, então tem toda uma seriedade, assim, que é um instrumento a mais para quem está na faculdade, que deveria utilizar, né? Então, a gente, às vezes, na faculdade tem vários instrumentos, e esse é um instrumento que tem um período de tempo que, cara, é um período de tempo curto, né, para o impacto que tem, e que eu acho que, assim, eu super indico para que se consiga aproveitar melhor depois do curso também, né? Eu não sei, acho que também todo mundo concorda. E desse ponto de vista também dos trabalhos que eram desenvolvidos, eu acho que tem muito potencial desse contato em rede. Então, essas soluções que são parecidas, né, era um grupo também que tinha pessoas da área que trabalhavam com empresas, não era só administradoras, mas tinham pessoas de administração e de outros cursos, mas mais voltado para empresas também. E a gente super achou correlação, então a gente poderia pensar em soluções em rede, assim. Eu vi também, é muito legal, porque não é um curso só, não é um fórum só de um curso, né, que como acostuma geralmente ser mais separado nas faculdades, né, então medicina é um fórum, não, lá no Unip a gente tinha gente de todos os cursos, né, então eu, por exemplo,
e fazia administração, mas sempre tive muito interesse pela educação, eu fiquei encantada com vários trabalhos lá de pedagoga, né, de gente que fazia mais licenciatura e que apresentava algumas soluções para a educação nessa área, assim, né, então é muito legal porque amplia, foi isso que a Paty comentou, amplia, assim, a sua capacidade de ver também, né, de enxergar, de ter essa rede de contatos que é super importante para a vida profissional. E eu acho que acaba te preparando, querendo ou não, acaba te preparando também para o mercado, né? Assim, você tá lá na faculdade, você só tem contato com aquelas pessoas da sua turma Com que certeza. acabam pensando do mesmo jeito que você, são os mesmos assuntos. E aí, quando você vai para um mercado de trabalho, tem pessoas de todo tipo de formação, todo tipo de pensamento. E aí, quando você vai para um fórum assim, que tem toda essa diversidade, é muito rico, né? É uma experiência muito valiosa. Os trabalhos a gente acaba também depois conseguindo trazer isso, né? Porque acaba limitando o seu jeito de pensar e de pensar soluções, de propor soluções nos trabalhos acadêmicos. Quando você tem experiências que ampliam essa consciência, né? Esse tipo de ideias mesmo que você vai pensar para as coisas, você vai conseguir produzir trabalhos melhores, né? Entregar trabalhos melhores na faculdade. Então, eu vi bastante, assim, principalmente esse impacto no meu final de conclusão de curso, enfim, né? E fora isso também, de depois, como era o finzinho, conseguir escolher melhor qual seria a minha trajetória profissional, assim. E aí, eu acho que esses eram os principais pontos que a gente tinha listado, quando a gente tinha conversado um pouquinho antes também, a gente tinha encontrado isso mais em comum, que todas nós concordávamos, né, de que tinha sido muito valioso para a gente, mas também é uma discussão, então, se vocês tiverem mais dúvidas sobre como foi o trabalho, enfim, a gente está aqui abertas também para responder. Meninas, licença, pode fazer uma pergunta por áudio? Claro, fica à vontade. Então, obrigada. Eu gostaria de saber como foi a questão da leitura. Vocês selecionaram uma carga de leitura muito grande, cada uma leu um pouco do resumo da outra, como que vocês fizeram essa conexão e também essa organização da leitura? Muito legal. Acho que a gente tinha um tema que era sobre o índice de empresas familiarmente responsáveis. Então, a gente procurou mais do que bibliografias, assim, a gente também teve que ir atrás, claro, para fundamentar o trabalho, mas principalmente estudos de caso em que tinham acontecido, as empresas que tinham utilizado esse tipo de índice, e a gente teve alguns nomes de pessoas que publicaram sobre esse índice, as pesquisas que já tinham sido realizadas. Então, tinha uma pessoa lá da Espanha que era bastante conhecida nesse tema, e todos os subtítulos dela. Então, a gente foi muito numa linha só, né, numa autora e as citações que ela fazia, e nessas pesquisas que já tinham sido feitas. E eu achei isso muito valioso, porque nos trabalhos de faculdade eu costumava fazer com base bibliográfica, e eu achava que ficava muito genérico. Então, quando a gente foi para o nicho, e a gente nichou também a pesquisa, ficou muito mais fácil a gente procurar já os resultados dessa pesquisa, desse ponto específico. Eu senti que fez muita diferença no trabalho. E eu acho que o papel da orientadora aí foi muito importante para a gente, porque ela soube direcionar ali aonde a gente deveria focar, né? Quais os textos, quais os autores que fariam sentido ali para a gente. Mas, no fim, meninas, vocês me corrijam, porque já faz tanto tempo que eu nem lembro. Tiveram alguns textos que todas leram, né, para que o trabalho fizesse sentido, e aí depois, conforme a gente foi desenvolvendo ali as partes específicas, aí a gente acabou focando um pouco mais a leitura, né? Exatamente. Perdão, pode falar, Alice. A gente fez essa divisão, a gente fez esse primeiro a base geral, né, que todo mundo partiu de um mesmo ponto, e aí quando a gente dividiu, eu lembro que tinha uma parte, por exemplo, de fundamentação de âncoras de carreira, que era um tema que fugia um pouquinho do nosso tema principal, mas que ia fundamentar, aí só uma ficou mais responsável por isso, aí tinha uma parte mais que era do próprio índice, assim, como que era medido, então a parte da métrica ficou mais outra que era responsável, né, e aí a parte de introdução, conclusão, a gente bolou juntas com base também em temas que a gente viu juntas, né, em textos que a gente viu juntas, desculpa.
Então, é isso mesmo que eu ia falar, que depois os materiais que a gente dividiu, a gente também tentava resumir o máximo de informação que seria valioso para o nosso estudo e compartilhava e discutia para entender o que fazia sentido para a nossa análise, né? Meninas, tem umas perguntas aqui no chat que aí eu vou lendo para vocês, tá bom? A Milena perguntou assim: se tiver outras, vocês podem mandar ou falar por áudio, tá, meninas? Gostaria de saber mais sobre a FESU. Não sei se eu falei certo, Elisa, I'm sorry, mas é isso. Não, é o lugar que eu trabalho. Ô, Milena, depois a gente pode conversar um pouco melhor, você pode ficar com eu vou passar, as meninas têm todas meu contato aqui, então você pode pedir também para elas, mas a FESU é uma ONG que trabalha com mulheres, e aí eu trabalho nela, assim, já há 4 anos, adoro fazer isso, trabalha com educação e qualificação profissional. Tá? Mas aí depois eu tiro todas as suas dúvidas também, mas de forma geral é isso. E tem um site oficial que tem mais detalhado cada projeto, como ajudar, enfim, que é afeso.org.br. Legal, Elise. A gente tem outra pergunta da Luísa Machado, que foi assim, meninas: como conseguir afunilar o tema do trabalho? Como vocês falaram anteriormente, né? A gente viu, assim, a gente tinha um pouco do norte do que a gente queria. Então, para falar a verdade, me ajudem também a relembrar como foi esse processo, meninas. Mas a gente tinha, estava meio genérico no começo, a gente gostaria de falar algumas coisas. Primeiro que tinha esse tema central, mas a gente queria falar disso da perspectiva da empregabilidade, né? Das formas em que as empresas contratam, como que é o clima organizacional trabalhando no tema de família. Então, a gente tinha uma coisa mais genérica, né? E aí a gente bolou algumas opções de títulos, assim, de temas, né? Então a gente fez alguns tópicos de temas, assim, e uma breve descrição de cada tema, do que a gente gostaria de falar se a gente fosse escolher aquele tema. E foi para a reunião com a orientadora, né, na primeira reunião, no primeiro contato que a gente fez, que inclusive acho que a gente presencialmente também foi só uma vez, com essas opções, né, de temas, e ela orientou em cima disso. Nesse aqui eu tenho essas fontes aqui para vocês procurarem, eu acho que seria super legal, deem uma olhada, e eram acho que 2 opções de temas que eram mais perto dessas bibliografias que ela tinha recomendado. E aí a gente focou em uma, a gente decidiu uma e ficou muito encaixada com as bibliografias que a gente tinha escolhido. Então, eu me lembro. Desculpa, eu acho que também uma coisa era que a gente via que era um tema relevante para a gente, mas não sabia como isso existia na realidade, né? Como mensurar. Então, encontrar um índice que já existia em outros países acabou norteando qual seria o direcionamento do estudo, né? Acho que isso foi muito importante também. A gente pegou o fim, assim, qual seria a resposta, né? Então, a gente já viu que tinha esse índice, só que a gente tinha que validá-lo, né? Então, assim, legal, ele é assim, então a gente teve que procurar onde se aplicou, como foi, qual foi a nota que as empresas, como elas aplicaram, enfim, e qual o embasamento teórico para isso também. Então, a gente embasou o trabalho, aí foi um pouquinho o trabalho de trás para frente que a gente fez. Aí eu acho que, no fim, a gente acabou optando por um tema que fosse mais prático, assim, né? Eu acho que os outros que a gente tinha eram muito abrangentes, muito teóricos, e aí quando a gente chegou nesse do índice, a gente viu que era algo muito prático e que a gente poderia aplicar de verdade na nossa realidade, né? Meninas, eu queria fazer uma pergunta, rapidinho. Sobre como que esse trabalho em conjunto, eles participam 2 vezes, né? Vocês, eu não sei, talvez tenham participado só essa vez, mas eu queria saber o que contribuiu na vida tanto acadêmica, mas principalmente na parte do trabalho, como contribuiu essa experiência para vocês? Na acadêmica, eu acho que foi isso um pouco do que eu comentei, que foi assim, a abertura de como pensar nos trabalhos acadêmicos também com fim propositivo, que eu acho que eu aprendi muito isso mais na prática, assim, né? Eu tinha essa ideia, achava lindo na ideia, mas eu não colocava isso em prática porque eu não sabia muito como fazer. Então, o trabalho do NIV me ajudou bastante a depois pensar nos meus trabalhos da faculdade, fazê-los nesse sentido, a não pensar, e a ampliar também, a pensar em soluções fora do ambiente administração, que era o que eu vivia. Então, eu também consegui conectar com outras áreas, assim.
Então, isso, acho que foram os 2 principais ganhos que eu tive, fora isso que as meninas comentaram também mais, né, que foi a parte de contato, que, tudo bem, pode ser que não seja uma coisa tão técnica, mas é muito importante, principalmente nessa entrada no mercado de trabalho, né, cada vez, né, você vê que é muito importante ter uma rede de contatos, assim, ampla, né, em diversas áreas, para você, sempre a gente precisa de alguma coisa, né, por mais que não seja no fim do nosso trabalho, a gente precisa de contar com ajuda, assim, então contar com pessoas que têm esse mesmo interesse, né, sei lá, uma pessoa que faz um trabalho do nível já tem um nível também, já está querendo alguma coisa que é muito incomum, né, quando você também faz, então acho que isso foi muito importante também. Pri, quer falar? Na verdade, é tudo isso que eles falou, e acho que, querendo ou não, o trabalho em equipe, né, sempre agrega alguma coisa, ainda mais assim, quando você vai para um mercado de trabalho ali, que você tem toda essa diversidade, que você tem realidades muito diferentes, o trabalho do Nível ajudou bastante, porque eram pessoas com faculdades diferentes, com horários diferentes, então acho que isso acabou agregando, né? Sim, eu também tive a mesma sensação. Esses foram os pontos que fizeram a diferença. Mas acho que para mim o que mais pegou foi o que eu comentei com vocês de nortear o que eu queria para minha carreira. Eu percebi o quanto isso era importante para mim, que eu via as pessoas escolhendo o trabalho ou pelo dinheiro ou pelo, pela área que eles iam atuar, e realmente eu percebi que se eu não tivesse esse equilíbrio, que a gente pesquisou e entendeu como era importante, entendeu como isso impactava na performance das pessoas, né, eu percebi que isso ia realmente impactar se eu ia estar feliz no lugar que eu escolhesse trabalhar. Então, foi bastante valioso para aquele momento que eu estava de decidir, definir onde que eu ia começar a minha carreira. Só concluindo, assim, também, eu acho que quanto mais ambiente de teste que a gente tem no momento da faculdade, porque a faculdade é isso, está preparando, é um grande laboratório, né? Então, sei lá, eu pelo menos tenho esse ponto de vista. Eu fiz júnior, eu gostava de participar das coisas que tinham de atividades extracurriculares. Quanto mais ambiente de teste a gente tem, e querendo ou não, o NIV é uma estrutura de um trabalho todo organizado, em que você vai ter discussão com várias pessoas, é uma estrutura excelente, assim, que a faculdade mesmo não oferece. Agrega nesse momento, eu acho que é o melhor, sabe? Que você vai se preparando melhor para entrar no mercado de trabalho com essas experiências. E é isso, é um ambiente de teste. Então, vai te preparar, você vai poder errar com mais tranquilidade do que depois no mercado de trabalho em si, né? Então, e mesmo na própria faculdade, né? Às vezes a própria faculdade também não é um ambiente de teste, mas até a página 2, né? Você também tem que passar nas matérias e tal. Então, essas atividades extras complementam muito, vão te deixando melhor nas atividades obrigatórias, né? Legal, obrigada, meninas. Meninas, já super agradecendo vocês estarem compartilhando um pouco dessa experiência. Achei uma forma muito gostosa de falar, assim, sobre produção de trabalho, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, vou produzir um trabalho, vai dar trabalho, vou ficar louca, não sei o quê, rarará. E vocês trouxeram de uma forma tão leve, e eu não sei se tem mais perguntas, mas eu queria que vocês trouxessem, assim, falassem da experiência de vocês, assim, como incentivo mesmo, assim, por que produzir trabalhos, por que escrever, né? E pensando muito que a gente pode fazer isso de várias formas, né? A gente pode fazer como artigo, acho que vocês trouxeram algumas possibilidades de apresentação de trabalho, mas de incentivo, né? Porque aqui a gente tá falando das mulheres na ciência, vocês, mulheres maravilhosas, estão fazendo várias coisas, estão em vários espaços, que foi aberto também por essa experiência, mas queria que vocês falassem mesmo assim, cara, é importante por causa disso, porque muitas vezes a gente fica meio de que desmotivado, sabe, assim, né, de fazer na correria do dia e não ver o quanto que isso pode influenciar na nossa vida, não só profissional, acadêmica, mas na nossa vida pessoal, né, de deixar marcas, enfim. Era isso que eu queria pedir para vocês. Obrigada. Imagina, e a gente que agradece por ter participado, a gente adora esse tipo de coisa também, e estar com vocês. Mas só para consolo, assim, eu acho que todo mundo, depois de ter feito o trabalho, é uma coisa que você vê a importância, você se desenvolveu e coisas do tipo. Mas no começo foi muito como a Pri introduziu e a gente compartilha da mesma sensação. No começo a gente também pensava, cara, tipo, muito legal participar de um fórum, mas que eu
vou agregar, entendeu? O que que eu tenho para oferecer, o que sei lá o quê. E é justamente isso que a Ju falou, assim, a gente começa a também trabalhar um pouco a personalidade, assim, sabe? Você vai ficando mais desenvolvido em alguns pontos com esses trabalhos que a gente vai conseguindo fazer. Como eu estava acabando de falar, né? Esse ambiente de teste é excelente, sério, é muito bom, porque você tem muita capacidade de colocar em prática, de deixar legado em coisas, obviamente, pequenas, né? Então, por exemplo, nosso projeto. Depois, né, depois de anos do projeto feito, ele foi usado para uma medida do governo, né, que eles estavam pensando em políticas para a família, ele foi usado como para iniciar a discussão, né, não foi, claro, não embasou, né, só um trabalho que a gente tinha feito, mas ele foi utilizado também como um dos materiais consultados, né, então, muito legal, né, a gente fez, foi um trabalho pequeno, de 3 estudantes, na época de administração ainda, mas que a gente, além de ter crescido muito tendo realizado, né, que, sei lá, só por essa perspectiva eu já acho que é fundamental, porque a gente precisa, né, desses insumos para se sentir mais segura, para chegar no mercado de trabalho também não tão apavorada, né, assim, se sentindo um pouco mais segura mesmo sobre o que a gente é bom, né, no que a gente é boa fazendo. Mas sobre essa perspectiva também, de que também contribui para a sociedade de alguma forma, se a gente faz um trabalho bem feito, claro, né. E eu acho que você falou que a gente trouxe de uma forma leve, porque pelo menos para mim foi leve, sabe? Assim, tudo bem, lá no momento, a gente estava no último semestre, com estágio, procurando vaga para ser efetivo. No momento foi um pouco loucura? Foi, mas primeiro que eu estava com pessoas incríveis do meu lado, mas foi gostoso, sabe? Assim, trouxe um aprendizado, então sempre dá para a gente acrescentar, né? Assim, a gente precisa se organizar, precisa ser muito focada, precisa se planejar, mas dá para fazer e dá para ser muito gostoso, dá para ser muito agradável, assim. Total. E eu acho também que serve pelo desafio, né? De você fazer uma coisa diferente do que você está acostumado. Ou pode ser que você tenha tido uma experiência, mas de outro ponto de vista, com outras pessoas, né? Aprender um pouco com a experiência, com a visão delas. E aquilo que, para mim, é muito valioso, eu acho que todo mundo deveria pensar como algo que você valoriza pode se aplicar àquilo que você estuda ou trabalha, né? Então, eu acho que é um exercício de reflexão mesmo, para as pessoas entenderem que os valores realmente importam naquilo que você vai fazer. Então, é uma oportunidade de colocar isso em prática. Obrigada, meninas. Arrasaram demais. Sim, gente, muito obrigada.